Neste vídeo vamos ver como criar uma pergunta para o teste no Moodle que seja arrastar para uma área. Portanto, para fazer as questões, eu vou aqui selecionar a minha base de dados de perguntas e vou selecionar a opção criar uma nova pergunta. E, portanto, vou aqui selecionar a opção que eu disse, que era arrastar e largar numa área. Em que é que consiste esta pergunta? Portanto, esta pergunta consiste numa imagem que nós colocamos, que vai estar definida e estabelecida em coordenadas x e y, e onde nós vamos criar uma série de áreas para onde, portanto, os alunos deverão colocar uns marcadores a indicar as áreas corretas. E eu vou exemplificar. Portanto, vou começar por dar um nome à pergunta. Neste caso, eu vou só chamar uma, portanto, AR, vou-lhe chamar 1. E vou colocar, portanto, o texto da pergunta. E o texto da minha pergunta vai ser o seguinte. Selecione não, vou pôr da seguinte forma. Arraste para a imagem seguinte os marcadores indicados e posicione-os nos locais que considera corretos. Portanto, esta será o meu texto da minha pergunta. Portanto, eu agora aqui vou selecionar este botão que é para ele destacar as áreas para largar que não contém os marcadores corretos, ou seja, isto é o seguinte, se o aluno der uma resposta incorreta ou não totalmente correta, ele vai marcar as áreas para indicar onde é que estão os marcadores corretos. Vou selecionar o fecheiro, que já tenho aqui previamente definido, vou arrastar, que é o ambiente de trabalho do Windows. E agora aqui os marcadores, e eu vou dizer que tipo de marcadores e quantos marcadores é que quero. Por exemplo, o primeiro marcador, vou-lhe chamar ambiente de trabalho, que é um do que eles têm que indicar. E este marcador irá ocupar precisamente esta área toda, porque isto aqui é que é o ambiente de trabalho do Windows. Vou dizer que este marcador só irá aparecer uma vez. Depois, o segundo marcador será a barra de tarefas, e cuja área eu também irei definir aproximadamente aqui em baixo. Quer referir que estas marcações são feitas sempre por tentativa e erro. Apesar de termos aqui uma ajuda das coordenadas x e y, é sempre por tentativa e erro. Também vou dizer que aparece uma única vez este marcador. A seguir, vou buscar a zona de ícones, que também é uma área que eu vou definir do lado esquerdo, que é esta área. Também irá aparecer uma única vez. Vou buscar o marcador 4, que é o botão iniciar. Que também irá aparecer uma vez. E vou buscar, portanto, por exemplo, o browser. E neste caso vou dizer que ele irá aparecer duas vezes, porque eu aqui no meu ambiente de trabalho tenho aqui o Google Chrome e tenho, por exemplo, aqui o Firefox, e ainda podia pôr 3 vezes, mas, portanto, vou fazer estas. A seguir,
vou definir as áreas para largar. E as áreas para largar é o seguinte: nós podemos construir áreas e definir áreas dentro da nossa imagem de 3 formas: círculos, polígonos ou retângulos. E aqui tem que se definir as coordenadas. Por exemplo, o caso do círculo tem que ser a coordenada do centro, onde nós queremos que fique o centro, e depois o seu raio, separado com ponto e vírgula. Por exemplo, suponhamos que nós queríamos marcar, colocar a primeira área a alargar. Por exemplo, aqui neste ponto tinha que ser a coordenada x76, y126 e depois dávamos o raio que queríamos que esta área tivesse. Aqui no caso do círculo, no caso se for, por exemplo, um retângulo, aqui neste caso já terá que ser as coordenadas do topo esquerdo e depois temos que pôr a altura, definir a altura e a largura. E ainda, onde é que nós podemos ver estas informações? Podemos ir aqui à ajuda, que ele aqui está a explicar como é que isso fica. Por exemplo, reparem aqui como eu disse, o retângulo é a coordenada do topo esquerda, a largura e a altura. Por exemplo, aqui tem 20, 60, ponto e vírgula, 80, 40. Se nós nos enganarmos a trocar as vírgulas com os pontos e vírgulas, portanto, ele não acerta bem nas coordenadas. No caso do polígono, o polígono nós temos que dar as coordenadas as coordenadas de cada canto, portanto 20, 60, 100, 60, 20, 100. Pronto, aqui neste caso, se nós quiséssemos fazer para o polígono, eu aqui vou utilizar, no primeiro caso, portanto, para o ambiente de trabalho, eu vou selecionar aqui o meu ambiente de trabalho e eu já previamente estive a fazer por tentativas as coordenadas e vou colocar as coordenadas que já tinha mais ou menos pensado colocar, que é a coordenada 104,8, depois, aqui não é círculo, peço desculpa, é retângulo, agora aqui ponto e vírgula, e vou pôr 450 a largura e a altura 300, e vamos ver o resultado. O resultado é este retângulo, porque o ambiente de trabalho, o aluno ao arrastar o marcador para o ambiente de trabalho, para esta área, em qualquer destes espaços estará correto, porque é esta área do ambiente de trabalho. A seguir vou definir para a barra de tarefas e para a barra de tarefas também vou escolher um retângulo, cujas coordenadas serão aproximadamente 156,316 e agora ponto e vírgula 200,20 e portanto vamos ver onde é que ela me põe a barra de tarefas. Eu defini este espaço aqui, mas eu, por exemplo, posso fazer a barra de tarefas maior, portanto, colocar uma largura maior. E para isso, por exemplo, posso pôr aqui 300 e vamos ver onde ela vai parar. Reparem que já vai um bocadinho maior. E a barra de tarefas pode ir até ali, portanto, eu posso ainda acrescentar, por exemplo, mais 50 e reparem que ela já foi mais um bocadinho. E podia, portanto, por tentativa e erro, escolher mesmo, digamos, a área ideal. A seguir, já tenho a barra de tarefas, agora neste caso vou buscar o círculo e vou fazer para o meu botão iniciar. E para o meu botão iniciar, que é este botão que fica aqui neste cantinho e que é difícil acertar bem com estas coordenadas, eu vou colocar o 8,332 e vou-lhe dar o raio 10. Reparem que ele já me pôs aqui o botão iniciar, está ali uma bolinha e portanto tem que ser precisamente naquele sítio para estar correto. E, portanto,
último, penso que me falta é um círculo, também vou escolher e vou escolher o browser. E neste caso, o browser, eu vou escolher o primeiro na coordenada 14,89 e vou-lhe dar o raio 10, que é aqui um browser que está ali, e vou agora dar uma outra coordenada para este, que é novamente o círculo, novamente o browser, porque eu indiquei que podia aparecer este marcador duas vezes. Se eu não quisesse definir, ele podiam aparecer, portanto, várias vezes, podia ficar infinito e aparecerem várias vezes esses marcadores. Neste caso eu vou pôr, portanto, o 72,122 ponto e vírgula 10. Pronto, e aqui está, portanto, já as minhas áreas definidas, e reparem que já aqui estão como nós queremos. Eu selecionei este browser, não era este que eu estava aqui a indicar, este e este. Agora, podia colocar espaços para mais marcadores e podia adicionar mais áreas para colocar, digamos, outras áreas para alargar. O feedback combinado, já sabe que são as respostas perante, que nós queremos que sejam dadas perante uma resposta correta, uma parcialmente correta ou uma resposta incorreta. Podemos proporcionar, portanto, as múltiplas tentativas, onde aqui por defeito ele vai colocar o fator de penalização 33,33. Neste caso aqui até podemos mostrar o número de respostas corretas, o contexto em que os marcadores são colocados incorretamente, ou então até mover os marcadores arrastados para a sua posição inicial. Pronto. E depois tem aqui mais uma série de ajudas que se podem utilizar. Portanto, eu vou guardar as alterações. E agora podemos ir ver como é que fica, portanto, como é que fica a questão. Portanto, e reparem que aqui está a questão que foi feita. Para fazer a simulação, vamos tentar colocar aqui, esta era fácil, porque a área era bastante grande. Vamos experimentar o botão iniciar, que era aqui neste cantinho. O browser, eu vou, por exemplo, pôr este browser, que não foi esse que eu indiquei. A barra de tarefas era por aqui. A zona de ícones é por aqui. E vou indicar um outro browser, por exemplo, aqui. E vamos ver como é que isto está. Submeter e finalizar, e reparem que ele assinalou, portanto, parcialmente correta. Porquê? Porque eu indiquei este browser que não estava, que não foi esse que eu indiquei, e sim o outro browser que estava, portanto, lá embaixo. Reparem que ele aqui está a indicar os seguintes marcadores foram arrastados incorretamente browser e os marcadores destacados foram colocados nas áreas de destino correta. A sua resposta está parcialmente correta.